Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão ver o vídeo. Bom, nossa unidade 2, que está lá no livro texto, que eu estou pegando aqui o livro texto para dar uma olhadinha e acompanhando com vocês, fala sobre o papel dos gestores. E daí a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, na verdade, assim, lá na nossa unidade 1, a gente definiu o que é gestão. E, na verdade, a gestão é o processo, é o estudo da tomada de decisão. Então, vamos lembrar, né? Nas decisões estão envolvidas o quê? O nosso planejamento, a organização, a execução e direção e o controle, que está lá também no finalzinho da nossa unidade 1, como as ações, né, que o gestor acaba fazendo. Essas nossas decisões, elas são tomadas com base numa série de recursos, e a gente chama de recursos pessoas, informações, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações, enfim. Tudo que a gente transforma, tudo que passa pelo processo de transformação dentro das organizações, e quando a gente está falando aqui de organizações, a gente está falando de qualquer tipo de organização, né? Sejam organizações, indústrias que fazem o processo de transformação de matérias-primas, né, em bens, mas também instituições, organizações prestadoras de serviço. Em todas elas a gente tem recursos que passam por processo de transformação e que são entregues, né, para os nossos clientes, como bens, como serviços, enfim. Então, nós tomamos decisões, enquanto gestores, sobre esses recursos para que, de alguma forma, a gente consiga alcançar os objetivos da organização. Né? Então, a gestão, ela de fato é o processo de tomada de decisão. Essa é uma coisa que a gente precisa deixar bem marcada, eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, ok? Enquanto gestores, o nosso principal papel é exatamente o que está aqui grifado em vermelho, né, de tomador de decisões. Só que vocês talvez já devem ter observado na nossa leitura que a tomada de decisão, ela não é um processo fácil, né? Por quê? Porque a natureza dos negócios ela é muito incerta. A gente vai ver na nossa última unidade que as organizações elas estão envolvidas com uma série de fatores que alguns a gente controla, outros a gente não controla, que são essas variáveis incontroláveis que estão fora das paredes da empresa, como eu costumo dizer para vocês, né? E o que vai acontecer? Por conta dessas variáveis que eu não controlo, tomar decisões acaba se tornando algo muito complexo, ok? E daí, a tomada de decisão, eu acho importante trazer essa citação ali para vocês do Pereira e do Fonseca, é um material complementar ao que está lá no livro texto, né? Ele nos garante que a tomada de decisão, né, que é um processo sistêmico, paradoxal e contextual, tá? Pessoal, por que é sistêmico? É sistêmico porque a gente não consegue tomar a decisão em uma área da organização, num setor, num departamento, uma função, sem que isso afete a organização inteira. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E vão guardando esses 3 tópicos, porque depois a gente vai fazer a análise do filme e a gente vai retomar isso aqui. Tá? Por que é paradoxal? Porque toda decisão tem prós e tem contras. Né? Nenhuma decisão ela acaba sendo ótima. Ah, não tem pontos negativos. Sim. Quando você escolhe algo, você está deixando outras coisas também importantes para trás. Tá? E por que ela é contextual? Porque a gente toma a decisão com base no cenário que está posto agora. Não quer dizer que amanhã essa decisão que a gente tomou seja mais indicada. Né? Então, a gente sempre toma decisão com base num contexto, com base num cenário. Eu costumo dizer que a gente toma decisão com base numa fotografia. E é essa fotografia que a gente tem hoje. Ok? Bom, ali embaixo eu sei um pouco mais, né? A decisão é um julgamento, é uma escolha, e que a gente tem que pensar em que questões. O que a gente quer, quando a gente vai fazer, quem é que vai ter que executar o quê, por que a gente está tomando essa decisão e como a gente vai executar. Então, essas perguntas, elas surgem quando, enquanto administradores, a gente está exercendo esses gestores, né, ou administradores, enfim, a gente está exercitando esse nosso principal papel, que é o de tomador de decisão. Tá?
E daí aqui, retomando um pouquinho a questão dos níveis organizacionais, toda organização, ela acaba tendo 3 níveis organizacionais, né? Que aqui no alto, a gente poderia dizer que é o nível estratégico, o intermediário é o nível gerencial ou tático. Aqui no nível organizacional alto, que eu comentei para vocês que é estratégico, algumas teorias também trazem como nível institucional. Tá? E o nível de supervisão, que é o nível operacional, ou como a gente acaba chamando de uma forma um pouco mais, que a gente acaba chamando de chão de fábrica, né? E eu queria dizer para vocês que não é chamar de chão de fábrica com sentido pejorativo. Na verdade, a gente chama de chão de fábrica porque o início do estudo da administração começou em chão de fábrica. Começou estudando o nível operacional, começou estudando a produção. Então, é por isso que a gente acaba chamando esse nível de supervisão aqui, né, de nível chão de fábrica também. E daí as nossas decisões, elas ocorrem em qualquer desses níveis. Então, um mito que a gente tem que deixar para trás é que, na verdade, assim, decisão, pessoal, não ocorre só no nível estratégico, só no alto nível da organização. Acontece em todos os níveis. O que vai diferenciar uma decisão que é tomada no nível alto, no nível estratégico, de uma decisão que é tomada no nível operacional ou no nível de supervisão? A abrangência dela, o tamanho dela, o escopo dela. Por quê? Porque uma decisão que é considerada uma decisão estratégica, ela é uma decisão que afeta o quê? Afeta a organização inteira. Então, ela não está pensando num departamento ou na execução de uma determinada tarefa de um determinado funcionário. Ela está pensando na organização inteira. Por isso que a gente chama de decisão estratégica. Né? Para dar um exemplo para vocês, a Natura, há alguns anos, e vocês vão lembrar, ela acabou mudando seus canais de distribuição. Né? Então, antigamente, a gente pensava em Natura e pensava, Natura... livrinho, né? As consultoras, talvez a gente tenha aí alunas que estão me ouvindo que eram consultoras da Natura. E depois de um tempo, a Natura disse o seguinte, não, a gente vai investir em outro canal, a gente vai investir na web. Essa foi uma decisão só de nível intermediário, gente? Não, Mária, é só o marketing que foi afetado. Ou então, Mária, é só um canal de distribuição, a nível operacional. Não, é uma decisão estratégica. Por quê? Porque está mexendo no DNA de uma empresa que foi constituída de início para ser uma organização em que os seus produtos chegavam de forma personalizada, em que os seus produtos chegavam de uma forma muito personalizada para o cliente. Então, se ela está mexendo a sua essência, é uma decisão estratégica, ok? Então, vamos lá. O que muda de uma decisão tomada no nível estratégico do nível operacional ou do nível tático, só para fechar, o tamanho dessa tomada de decisão, a abrangência, a complexidade dessa tomada de decisão. Ok? Então tá. Vou esperar vocês para o próximo vídeo, então.